queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, desde membros da Academia até à assistência, e pedir desculpa, realmente não está numas condições de saúde muito boas, mas vou tentar o melhor possível. Em tantos anos de trabalho ligados à azulejaria, nunca me tinha dedicado especificamente à representação de barcos ou de cenas marítimas no azulejo. E quando comecei à procura, apareceu-me tanta coisa que selecionei, mesmo assim tenho aqui uma quantidade enorme que eu espero não atingir os presentes em excesso. Eu vou então sentar-me. Portanto, foi com muito prazer que aceitei este convite, porque realmente é um tema que me parece ter muito interesse e que não tem sido muito bem explorado. Portanto, presta-se a imensas abordagens. Eu vou tentar fazer uma panorâmica geral de representações ou marítimas ou ligadas a barcos na azulejaria, mas sem nenhuma delas assim muito específica ou sem saber nada sobre barcos. Isso devo confessar já, porque se disser assim, chamar barcos ou navios ou assim nomes muito genéricos, é porque eu não sei realmente distinguir, porque nunca tinha estudado este assunto. Ora... isto é como aquela cena do filme Barcos há muitos, e muitos aparecem em azulejos de figura avulsa, soltos, mas são representações geralmente muito simplórias, muito ingênuas, que não têm grande valor documental. Mas há outros casos que têm associações históricas interessantes, como por exemplo este registro da Nossa Senhora da Rocha, com o barco onde chegaram os marinheiros ingleses que descobriram a imagem numa gruta, e a data, que é importante, e noutros casos são composições absolutamente extraordinárias, não só em termos de representação, mas em termos artísticos, como esta, por exemplo, de Torres Vedras, que é absolutamente excepcional. Portanto, é um pouco dentro desta diversidade que eu vou tentar falar um pouco. No século XVI e XVII, as representações são relativamente raras. No XVI destaca-se este magnífico brasão de Alcácer do Sal, de 1592, que é uma obra-prima da azulejaria da época e é também um interessante documento sobre uma caravela da época. No século XVII, as representações continuam a ser muito escassas e mais no âmbito religioso, como, por exemplo, este São Vicente, com a caravela assim, ao colo, digamos. Ele é o padroeiro de Lisboa e aparecem em muitas casas ainda de Lisboa aquelas pedras associadas à cidade. Portanto, é uma relação ao São Vicente que em azulejaria aparece também em alguns casos interessantes. Isto é um painel do início do século XVII e eu não tenho a certeza se ele é português. Desconfio que seja Talavera de la Reina. Mas de resto eu faço questão só de mostrar aqui azulejos portugueses e até ao século XVIII. Portanto, não passo do início do XIX, porque daí para a frente há muito mais representações, mas já são noutro âmbito, enfim, noutro contexto, e, portanto, não daria tempo. Ora, é engraçado, na Igreja São Vicente de Abrantes aparece precisamente o emblema do santo representado em azulejo, ainda na primeira metade, meados do século XVII. Portanto, são representações muito ingênuas, mas muito curiosas pela sua relação a estas figuras da Igreja e aos seus símbolos, que marcam muito a arte da época. Esta imagem é muito má, não tenho outra melhor, é em Vaqueiros, ao pé de Santarém, a imagem nossa do Rosário, portanto, sobre um barco, portanto, como padroeira dos navegadores e dos marinheiros. É uma ligação que vai ser muito forte e que eu depois mais tarde irei então desenvolver no século XVIII. Em Vila do Conde, na Igreja Matriz, temos nesta capela também 2 ex-votos marítimos, que são dos mais antigos que encontramos na azulejaria portuguesa. Isto será aí de cerca de 1620 e tal, 30, e são 2 peças interessantíssimas, especialmente pelas legendas. Depois, no século XVIII, isto irá desenvolver-se muito, mas aqui aparece para já a Nossa Senhora da Boa Viagem, com uma legenda muito engraçada. Eu vou aproveitar tenho aqui a transcrição. Fazendo-me Nossa Senhora da Boa Viagem mercê de levar e trazer a salvamento a meu filho João Pérez Velho, nesta viagem que vai fazer na nau Jesus Maria, prometo-lhe mandar fazer de azulejo a sua capela. Portanto, são ex-votos marítimos que mais tarde virão adquirir uma importância muito grande, mas que aqui já aparecem, digamos, esboçados de uma forma extremamente original. É quase
que são painéis ainda muito ingênuos, típicos do século XVII. E aqui temos o São Pedro Gonçalves Telmo, ou por vezes também chamado Santo Telmo, ou Corpo Santo. Eu só agora é que fiquei a perceber porque aqui ao lado há um largo do Corpo Santo que eu não sabia de onde é que vinha esse nome. Afinal, vem deste São Telmo, que era conhecido popularmente como o Corpo Santo e que era um padroeiro também dos marinheiros. E ao lado da Nossa Senhora da Boa Viagem aparece este ex-voto muito curioso. Com a legenda partiu desta vila de Vila do Conde para Angola no ano de 1622. Esta promessa fez a Nossa Senhora da Boa Viagem, Tomé Pérez Miela. Portanto, são elementos muito interessantes em que aparece uma ligação muito grande do mar a atividades importantíssimas da nossa sociedade, da nossa história. São especialmente os marinheiros, os navegadores, os pescadores também, e as suas ligações religiosas que são extremamente interessantes e extremamente ricas também. Na segunda metade do século XVII há um desenvolvimento grande da azulejaria profana, especialmente no fim da Guerra da Restauração. As famílias voltam a ter alguns meios para renovar os seus palácios e nessa altura aparecem cenas profanas, muito ingênuas, mas muito graciosas, muito bem representadas no extraordinário Palácio dos Marqueses de Fronteira, aqui em São Domingos, Benfica. Tudo isto andará por volta de 1660 e tal, 70 e pouco. E temos aqui, realmente, nestas cenas, onde temos uma barbearia, que é também uma enfermaria, uma aula de música, e ficam gatos e outros animais a representarem comportamentos humanos, muito divertidos. Temos aquele rodapé do banco, que tem cenas engraçadíssimas, com apontamentos ligados ao mar. E alguns de um caráter anedótico muito engraçado, como os apanhadores de corais, não são óculos, são umas proteções da vista para poderem mergulhar. Portanto, são cenas de um encanto e de um pitoresco muito grandes que aparecem aqui esboçadas. E com algumas pequenas maravilhas, como por exemplo esta cena que é encantadora. Portanto, outros temas aparecem nesta altura, como na Quinta dos Chavões, no Cartacho, uns painéis que estão hoje na Fundação Ricardo Espírito Santo, onde temos temas profanos muito variados, mas onde alguns mostram precisamente chegadas de visitas, enfim, saudações com artilharia, enfim, cenas muito curiosas, onde temos esta pequena joia também. Não é a Dona Catarina de Bragança, mas podia ser. São da época dela, são as modas da época, os penteados da época. Portanto, são cenas muito curiosas que nos mostram precisamente uma representação de barcos já muito criativa. Ora, é nos finais do século XVII, portanto, com o início do Barroco, com o desenvolvimento de uma produção artística mais elaborada na azulejaria, que se multiplicam precisamente as cenas figurativas, tanto no âmbito civil como no âmbito religioso. E é nesta altura que aparecem algumas representações de cenas navais muito interessantes, que eu não creio que tenham nenhum sentido especial. São ilustrações navais. Há batalhas, há naufrágios, enfim, mas não creio que não se integram em nenhum contexto especial, porque aparecem misturados com outras cenas profanas, com cenas galantes, com paisagens, enfim, terrestres. Esta imagem e o seguinte são do Palácio dos chamado Pátio das Vacas, ali por cima de Belém, e são representações do final do século XVII muito graciosas, com cercaduras que imitam cercaduras holandesas de uns painéis do Palácio Fronteira. Portanto, uma tentativa de eles estarem um pouco ao nível da moda da época, da influência dos holandeses, mas ao mesmo tempo fazerem coisas diferentes, mais variadas, menos cuidadas artisticamente, mas com outro sentido decorativo. Portanto, são painéis muito curiosos. Que aqui nos aparecem, portanto, como ilustração apenas de cenas marítimas. Há salas completas com temas náuticos, como esta sala do Palácio do Calhariz, o Palácio dos Palmelas, atualmente os Palmelas na altura da família Sousa. Eu só tenho esta imagem horrorosa, mas não queria deixar de falar. É uma sala apenas com temas ligados ao mar, com cenas náuticas, de barcos, etc., de naufrágios, combates. Portanto, que tem um interesse muito grande dentro da história da azulejaria, para além, é claro, da temática representada.
Estes painéis agora são de uma coleção particular que eu tive acesso e que mostram também um conjunto só de cenas navais muito originais. Portanto, isto será a transição do século XVII para XVIII, mas ainda de uma grande ingenuidade em termos de concepção. Portanto, muitas destas cenas não terão grande veracidade. Muitas delas baseiam-se em gravuras estrangeiras e às vezes gravuras muito mais antigas. Há gravuras do século XVI, por exemplo, a serem usadas no século XVIII. E, portanto, eu tenho a impressão que estes artistas também não se preocupavam muito com a veracidade, nem dos barcos, nem dos trajes, nem das cenas históricas. É apenas uma ilustração, digamos, saborosa, mas muito livre. Portanto, na mesma sala temos outras cenas curiosas. E é precisamente já no início do século XVIII que continuamos a ter vários conjuntos de temas náuticos, nomeadamente na Quinta do Torneiro, ao pé de Porto Salvo. É uma quinta com uma coleção de azulejaria muito interessante, de cerca de 1718, é a data que está nos azulejos da capela, mas tudo isto deve ter sido feito na mesma altura, e uma das salas tem apenas representações náuticas. Muito curiosas, como podem ver, mas creio que não terão assim uma veracidade excepcional. Portanto, eu sobre a representação dos barcos e tudo isso não me pronuncio, porque é um assunto que eu não sei. Aqui vemos um barco começar a ser construído, só em esqueleto. Às vezes aparecem este tema na construção da Arca de Noé, em que temos também um esqueleto de um barco a ser construído, mas esse eu preferi cortar. Portanto, ainda na mesma sala da Quinta do Torneiro, aqui temos parece um ataque e um naufrágio. Portanto, os naufrágios e os combates são, assim, temas muito apetecíveis para estas representações e que os artistas exploraram muito. Outro conjunto absolutamente extraordinário estava na Quinta de São Lourenço, a Quinta dos Condes da Cunha, que fica situada no Pragal, mesmo na margem do Tejo, um pouco abaixo da Ponte 25 de Abril, portanto, nas costas do Hospital da Almada. Eram azulejos. Esta quinta foi comprada há bastantes anos pelo Estado português para instalar aqui um anexo da Universidade Nova, depois não instalaram, isto caiu em ruínas, e entretanto quiseram devolver aos donos em mau estado, eles já não aceitaram, e os azulejos ultimamente, creio que foram todos retirados pelo Museu Nacional do Azulejo, destinavam-se a decorar o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu creio que eles estão hoje no Museu da Marinha, mas não tenho a certeza. Portanto, aqui é um painel da entrada deste palácio, com a data de 1742, portanto, são azulejos já do final da época joanina, mas uma das salas é justamente notável, com uma série de representações navais. Este painel, infelizmente, tinha-lhe aberto ao meio uma lareira e, portanto, a parte central do painel desapareceu. Mas as extremidades são ainda absolutamente fascinantes, pelo que mostram de reparações navais, de construções navais. São composições extremamente interessantes. Os outros painéis estavam mais ou menos completos, embora já com falta de alguns azulejos, mas eu ainda consegui, há muitos anos, tirar slides deles, ainda quando estavam mesmo assim num estado razoável. Eu não tenho a minha casa em obras, portanto há muitos slides e muita coisa que eu não tenho acesso, e há imagens que eu tenho em slides que eu não consegui localizar, portanto há alguns casos, eu trago aqui coisas tiradas da net, essencialmente, mas algumas, enfim, não são de grande qualidade, mas os meus slides também nem todos eram de primeira qualidade. Portanto, cá temos uma batalha naval, nesta sala, portanto, há aqui vários barcos com bandeira portuguesa, holandesa, com a bandeira de Malta, etc. Portanto, este, creio que é a bandeira holandesa. São representações muito curiosas que envolviam completamente esta dependência da Quinta de São Lourenço. Aqui temos uma que, referenciada como tendo a Cruz de Malta, embora não me pareça assim muito bem representada. E este sim com as armas e a bandeira portuguesa. E ao lado uma pequena joia, que é um marinheiro com instrumentos náuticos, só que é um marinheiro holandês. Portanto, isto é certamente copiado de alguma gravura holandesa. Mas é uma representação extremamente original, que aparece na azulejaria e que eu espero que esteja hoje bem guardada, portanto, no Museu da Marinha, segundo creio, mas não tenho a certeza. Também não tive condições de ir investigar este assunto.
Outros temas em que aparece também navegação são as vistas de cidades, especialmente a grande vista da panorâmica de Lisboa, que está no Museu Nacional do Azulejo, que é dos anos finais do século XVII e que eu atribuo ao pintor Gabriel Del Barco, que esteve muito ativo neste período, no início do movimento barroco, e onde temos precisamente todo o litoral da cidade, com os cais, com os portos, etc., e toda uma série de representações navais muito curiosas. Portanto, é claro que aqui são um complemento da imagem da cidade, mas não deixa de ser uma série de representações, enfim, de grande interesse. E uma delas, precisamente, a Ribeira das Naus, junto nas costas do Palácio da Ribeira, onde nos aparece, precisamente, um barco em construção, portanto, e que está incluído nesta série de vistas de Lisboa. Outros painéis com vistas de Lisboa que estão no Museu de Lisboa são, por exemplo, este da Ribeira Velha, com a Casa dos Bicos, e vê-se ali na ponta, precisamente, uma série de barcos. E um dos painéis que não está identificado, pertence ao mesmo conjunto de vistas de Lisboa, mas não está identificado que forte é este. O que é interessante é precisamente toda esta cena naval que se desenrola aqui junto deste forte, portanto, do litoral da cidade. Havia muito mais fortes antes do terremoto, que muitos desapareceram, outros foram substituídos, e, portanto, este não está identificado, mas pertence a um conjunto de vistas de Lisboa, portanto, é certamente uma imagem de Lisboa. Onde também temos imagens curiosas, é, por exemplo, na Quinta do Correio Moro ao pé de Loures, já do meados do século XVIII, uma das salas tem vistas de Lisboa, como esta do Torreão Filipino e do Terreiro do Paço, com os habituais barcos, ou em Salvador da Bahia, na Ordem Terceira de São Francisco, portanto o edifício pegado ao Convento de São Francisco, onde temos precisamente uma sala só com vistas de Lisboa, muito curiosas, embora muito falsas. Isto foi pintado em Lisboa, mas devem ser baseado em esboços de desenhos da cidade muito pequenos, e quando tiveram de ampliar a escala dos painéis, tiveram de inventar muita coisa e de improvisar. Portanto, os edifícios nós sabemos quais são, por exemplo, ali no meio está a Sé, porque lá por cima diz Sé, e alguns estão identificados, senão era muito difícil identificá-los. Contudo, a vivência, a imagem da cidade, enfim, está aqui bem representada nestes painéis, de uma forma muito sugestiva. Aqui temos outros também, com a alfândega velha, etc. E depois temos no claustro, então, o cortejo nupcial do nosso príncipe Dom José com a sua mulher, futuro rei Dom José I. Portanto, desde a troca dos princesas no Caia até a comitiva chegar ao Montijo, de onde atravessou o Tejo, e depois, a partir do Palácio dos Condes da Ponta, ali em Belém, onde está hoje o Centro Cultural de Belém, começou então o cortejo até à Capela Patriarcal. Portanto, são imagens bonitas. Aqui temos a travessia do Tejo. Também há aqui muita fantasia, e nas imagens de Lisboa nós conseguimos identificar os locais, mas o que está à volta é tudo fictício, foi inventado pelo pintor. Apesar de estar a trabalhar em Lisboa, não teve assim uma preocupação muito fotográfica. Cá temos precisamente a chegada ao Palácio dos Condes da Torre. Enganaram-se, pintaram a Torre de Belém à direita quando ela devia estar à esquerda. Portanto, é mais um interesse, digamos, histórico, enfim, do que propriamente documental que estes painéis têm, mas como conjunto documental é realmente uma importância extraordinária. Outras vezes são temas mais variados, que já não têm que ver propriamente com a navegação, mas onde os barcos aparecem e o mar, enfim, é em grande força, como por exemplo estas cenas que a experiência do Arquimedes, isto está na Universidade de Évora, no antigo Colégio dos Jesuítas, do Espírito Santo, e é precisamente uma caravela que está a ser incendiada através dos espelhos do Arquimedes. Só que aqui o incêndio não está muito desenvolvido. Mas se formos aqui ao nosso Hospital São José, que era o antigo colégio de Santo Antão o Novo, aí o mesmo tema tem realmente um incêndio muito mais violento. A caravela, coitada, está transformada numa tocha. Portanto, são temas muito curiosos. Nesta mesma sala, que era a aula da esfera, portanto, os jesuítas, temos este painel extraordinário, não só aquela máquina que, através daquela manivela, serve para mover o mundo, como depois temos aquela paráfrase dos Lusíadas, por mares nunca antes navegados. Portanto, mares esses que os jesuítas percorreram abundantemente nas suas missionações e que certamente é evocado aqui neste painel interessantíssimo. Portanto, temas agora ligados ao mar, há muitos temas muito variados. Atividades
pescatórias, marítimas, etc. São imensas as representações, portanto eu juntei uma quantidade imensa de imagens, tive de selecionar muito e mesmo assim tenho aqui esta quantidade, nunca mais acaba. Os cais, o carregamento de barcos, etc., como se pode ver neste painel da coleção Prado, ou neste painel de Garcavel, da Quinta do Barão, que está precisamente um barco a ser carregado num cais, ou aqui um barco a ser abastecido de água. Este é um tema que aparece em muitos painéis, portanto, baseado numa gravura estrangeira, com aquele fontanário aqui em forma de torre, que é muito interessante também. Isto é da Quinta dos Azulejos, no Paço Lumiar. Depois há uma quantidade imensa de marinhas. Muito obrigado, muito obrigado. Vou tentar aguentar-me a seco. Como no Palácio Ceia Bramão, onde está a Universidade Aberta, há toda uma série de marinhas baseadas em desenhos e em pinturas do Jan van Goyen, um pintor holandês que reproduziu muitas marinhas e que foram muito utilizadas como fonte de inspiração. Portanto, aqui temos outra. As mesmas marinhas aparecem também no Palácio Pombal, em Oeiras, e todas pintadas na Fábrica do Rato. Aqui temos no Jardim do Palácio Pombal, ou nas salas marinhas baseadas em Van Gogh. Então, são apenas coisas decorativas, não são temas especificamente ligados ao mar ou às navegações, mas são apenas temas decorativos, que alternam com outras cenas profanas, galantes, etc., caçadas, enfim, muito variadas. Estes estão no Palácio Tocha, em Estremoz. Portanto, aqui temos também uma cena muito curiosa, ou outra aqui com as pescarias. Portanto, temas todos ligados ao mar que aparecem largamente na azulejaria. Outras vezes há uma conotação religiosa, como as pescas milagrosas, deste painel que está no Convento de São Francisco, em Salvador da Bahia, na sacristia. Portanto, são temas que têm uma ligação muito forte aos edifícios religiosos onde se integram. Temos aqui também uma pesca milagrosa na Igreja de São Julião de Setúbal. Este painel já é final do século XVIII, portanto eu aqui não estou a arrumar as ilustrações cronologicamente, estou apenas a dá-las como exemplos de variados. E muitas vezes são temas completamente profanos que também aparecem em edifícios religiosos. Como aqui em Olinda, no Convento de São Francisco, no corredor da sacristia, temos estas cenas profanas, lá está um barco também, que não têm uma ligação religiosa específica, embora apareçam decorar edifícios religiosos. Portanto, nem tudo o que aparece nos edifícios religiosos tem temática católica. Muitas vezes são temas profanos. Ou aqui no Porto, nesta igreja de São Lourenço, também aparecem painéis com vistas profanas na sacristia. Lá estão os barcos imprescindíveis. Ou aqui no Hospital São José, o antigo colégio dos jesuítas de Santo Antão Velho, nas escadarias, onde temos toda uma série de cenas variadas e onde aparecem algumas cenas náuticas, precisamente. Às vezes o náutico é fluvial, digamos. Eu peço não me interpretem muito à letra, com algumas representações notáveis, como este pormenor da escadaria principal do hospital. Portanto, às vezes são cenas de um rigor, de uma qualidade excepcional, outras vezes são apenas temas, digamos, decorativos, feitos sem grande rigor. E depois aparecem temas muito engraçados, como por exemplo esta cena de naufrágio. Isto é um painel que está hoje na Casa Museu Nogueira da Silva de Braga, portanto não sabemos o contexto em que ele aparece. Estes painéis soltos têm este defeito, é que muitas vezes não sabemos se a cena é única ou se é uma cena que se repete nos restantes painéis e que tem uma ligação temática. De qualquer maneira, é muito interessante esta cena de naufrágio, aqui com os despojos, enfim, os sobreviventes aqui em terra. Cenas de batalhas marítimas aparecem imensas e outras representações marítimas. Isto é do antiquário Doré Capucho, portanto também mais uma vez não se sabe o contexto em que esta peça estava, mas é um painel interessantíssimo também, ainda de meados do século XVIII. Ou este da escadaria principal, não desculpem, da escadaria secundária do Hospital de São José, portanto do Colégio do Espírito Santo, onde temos esta cena de batalha também bastante interessante, aqui com
uns náufragos a fugirem em barcaças, o barco a arder, enfim. Ou este painel que está na Madre de Deus, mas no claustro, no andar superior do claustro, e que veio de um convento extinto no século XIX. Portanto, não era da Madre de Deus, e também não, os vários azulejos que vieram desse outro convento misturaram-se. Portanto, também não sabemos se há algum contexto ou se são apenas ilustrações soltas. Mas, portanto, são temas que aparecem muito na nossa azulejaria. Outros são mais especiais, são as batalhas de Lepanto e o papel da Nossa Senhora do Rosário, que teve em muitas batalhas e em muitos contextos de naufrágios, de acidentes marítimos. Portanto, isto está numa capelinha de uma quinta, a Quinta do Barruncho, que fica sensivelmente entre Loures e Odivelas. Uma capelinha que é dedicada ao Senhor do Bom Princípio, e onde um dos painéis é precisamente a geografia do São Maximino. E o outro de fronte é precisamente a Batalha de Lepanto, que foi uma batalha importantíssima, como sabem, que opôs a cristandade aos turcos e que as forças cristãs venceram e, portanto, impediram o avanço dos turcos sobre a Europa cristã no século XVI. Portanto, estes temas são muito interessantes e esta é uma composição barroca absolutamente extraordinária, com toda uma série depois de medalhões complementares. A fotografia que não permite ver muito bem, mas nesta fotografia a preto e branco não temos a cor, mas vê-se melhor o desenho. Portanto, é realmente um painel extraordinário, onde se vê precisamente a bandeira, por exemplo, com o Cristo crucificado, portanto, os símbolos da Igreja Católica, e alguns barcos com simbologia dos turcos, portanto, com bandeiras e outros elementos dos turcos. Portanto, são representações absolutamente magníficas e que eu creio que também nunca mereceram assim um estudo específico. São referidas por muita gente e muitas vezes, mas um estudo específico, a começar por mim, que nunca me tinha percebido da importância que realmente estas representações têm na azulejaria portuguesa. Outro das componentes destes painéis é esta representação deste barco num medalhão mais pequeno. Portanto, são peças absolutamente fantásticas. Mas, em termos de Batalha de Lepanto, temos outra vez a mesma na igreja de São Sebastião de Estombar, no Algarve, onde aparece também esta cena interessantíssima na Capela Mor, que nos remete para esta luta contra os turcos. Aqui, mais uma vez, vê-se melhor neste pormenor a preto e branco. Às vezes o preto e branco consegue, digamos, concentrar melhor o desenho do que a própria cor. Mas algumas imagens realmente não são as melhores, mas foram aquelas que eu consegui. E é precisamente muitos destes composições aparecem associadas à iconografia de santos. Como, por exemplo, aqui em Alcácer do Sal, na Igreja Matriz, onde temos representações navais muito curiosas, precisamente, neste conjunto barroco de 1720. Portanto, são temas realmente que merecem ser estudados especificamente. Desculpem, voltei atrás. Isto é uma cena do São Francisco Xavier, aquela célebre cena em que ele deita o crucifixo à água para amainar a tempestade e depois em terra há um caranguejo que lhe traz o crucifixo de volta. É assim uma espécie do cãozinho que traz o jornal ao dono, mas aqui o caranguejo trouxe o crucifixo. E lá temos uma caravela de onde eles acabaram de desembarcar. Ou esta cena da chegada do São Francisco Xavier à China, onde a caravela está representada ali por trás de uma maneira absolutamente magnífica. Em Torres Vedras temos também no Convento da Graça cenas magníficas, não só do Frei Beato Gonçalo de Lagos, há um painel em que temos o santo a salvar um sobrinho de um naufrágio, e depois no claustro temos especialmente estes temas ligados ao Frei Bartolomeu dos Mártires. Não, eu estou-me a enganar. Vamos deixar isso. A chegada dele a Goa, creio que é o Frei Bartolomeu dos Mártires, onde temos representações navais absolutamente extraordinárias, como estas caravelas, todas estas cenas de água, enfim, que são notáveis. Agora, isto aqui é a continuação do painel, onde temos as caravelas com as armas reais portuguesas, precisamente. Eles estão a desembarcar ali na extremidade direita.
Portanto, são cenas de uma importância histórica notável, de uma importância religiosa também notável, mas em termos de representação, digamos, naval, marítima, são absolutamente fabulosas. E é precisamente na associação à figura de Jesus e aos seus apóstolos no Lago de Tiberíades que temos muitas representações interessantíssimas. Como aqui a figura de Jesus a aparecer a São Pedro no mar. Portanto, isto aparece essencialmente nas igrejas dedicadas ao São Pedro. Esta até no convento de São Francisco da cidade da Horta, nos Açores, mas é especialmente nas igrejas dedicadas ao São Pedro em que estas cenas aparecem. Aqui temos na mesma igreja da Horta precisamente essa cena, precisamente de Jesus a dormir no barco e a ser acordado por uma outra figura. Portanto, estas representações de Jesus a dormir a sua cesta no barco no meio dos apóstolos são muito curiosas, como esta numa capela de Lisboa, ou as da igreja de São Pedro de Palmela, onde temos toda uma iconografia do São Pedro muito interessante. Aqui temos mais uma vez a cesta de Jesus no meio no barco e outros temas ligados aqui Jesus a receber os apóstolos e outras cenas em que nos aparecem em evidência o São Pedro e os outros companheiros. Portanto, São Pedro era pescador, portanto uma figura ligada diretamente às atividades marítimas. E nestes conjuntos de iconografia de São Pedro, realmente estas sugestões do mar, as representações navais, enfim, são muito importantes. Este painel é um encanto, é um painel do Museu Nacional do Azulejo, mas temos ali Jesus no meio no barco com os apóstolos e ele está a falar, é um painel falante, só que como ele fala da direita para a esquerda, está escrito ao contrário, portanto, para seguir o movimento do som. Portanto, só com um espelho é que se consegue ler o que lá está, porque senão é muito complicado. E, ao mesmo tempo, é uma pesca milagrosa. Portanto, são temas muito interessantes. Aqui temos outra cena também no Lago de Tiberíades, extremamente interessante. Ou estas cenas de São Pedro que estão na igreja de matriz de Santa Iria da Azóia. Portanto, são imensos estes casos. Eu selecionei apenas alguns exemplos mais representativos, porque são infinitos. Esta cena de aqui é que vê-se precisamente um navio em risco de naufrágio a invocar a Nossa Senhora do Rosário. Isto está na Misericórdia de Chaves, no meio de outros temas que não têm nada a ver com este. Portanto, é painel que aparece lá solto no meio de outras cenas, mas nos mostra precisamente o papel da Nossa Senhora do Rosário teve nestas invocações religiosas. E é precisamente representações da Nossa Senhora do Rosário, mas com outras designações, Nossa Senhora da Boa Viagem, do Bom Porto, de Porto Salvo, de Porto Seguro, etc., que nós vamos encontrar muitas vezes na azulejaria, sob a forma de registros, como este que está na Capela da Boa Viagem da Ericeira, nas costas, onde temos precisamente no meio Nossa Senhora da Boa Viagem. Portanto, é um painel de 1789. Estou a chegar ao fim. É uma maldade. Estou a atrasar muito. 5 minutos no máximo. Eu já estou quase no fim. Faltam os ex-votos marítimos. Eu estou a tentar ir depressa. Pois, não podemos deixar. Portanto, a Nossa Senhora geralmente segura na barca, o que é muito curioso. Acontece o mesmo neste registro, já do início do século XIX, que estava num moinho de vento na Moita, que está hoje na coleção Beraldo, ou este que está no Museu Nacional do Azulejo, era da coleção Vilhena, aqui é o barco que está representado em baixo. Portanto, são invocações da Nossa Senhora da Boa Viagem, são muito frequentes, muito variadas. O Senhor dos Navegantes, este é um registro do Museu de Lisboa, que estava colocado em Lisboa, não sei exatamente em que sítio, mas aqui a única ligação ao mar é precisamente a invocação do Senhor dos Navegantes, que são importantes. Outras vezes as relações com a Nossa Senhora da Nazaré também são muito interessantes, como esta vista extraordinária que está no Funchal, na Capela de Nossa Senhora da Nazaré. Portanto, é uma cidade fictícia, mas com toda esta série de navegações de frente que nos remete para a ligação da Nossa Senhora da Nazaré também às histórias ligadas ao mar e aos assentos marítimos. Aqui está muito desgalha, mas permite ver um bocadinho melhor as embarcações.
ou a Nossa Senhora da Rábida. Este registro está no Pragal e é um ex-voto, ou seja, é paga por um acontecimento, como já aqueles dois que eu mostrei de Vila do Conde no princípio, a paga precisamente por uma graça, ou pedida, ou recebida, de origem divina. Esta Nossa Senhora da Rábida é um culto que vem do século XVI, de um marinheiro inglês que estava em risco de naufragar aqui, creio que na Foz do Tejo, e que invoca, ele era católico, portanto invoca uma imagem que tinha no barco da Nossa Senhora e rapidamente o barco chega a águas mansas e então há uma luz que sai do barco e que se reflete numa encosta e quando ele vai no dia seguinte agradecer à imagem da Nossa Senhora, a imagem não estava lá. E estava precisamente na encosta onde a luz tinha atingido, onde se fez um santuário. E cá vemos precisamente aqui, certamente o inglês com os seus marinheiros aqui a agradecerem e o barco lá atrás, como não podia faltar. Ora, há dois conjuntos absolutamente notáveis, portanto eu vou acabar aqui com eles, que são de referências diretas ao mar ou ex-votos marítimos. Um deles está em Cascais. Não é por acaso seja na Ericeira, Peniche, enfim, em Salvador da Bahia, em Cascais, etc., terras de marinheiros e de pescadores, que estes temas acontecem. Na Igreja Matriz de Cascais nós temos estes magníficos azulejos que foram oferecidos pela Irmandade dos Pescadores, portanto são temas do Antigo Testamento, mas lá temos esta obra mandada fazer à sua custa os irmãos pescadores na era de 1720, portanto os irmãos pescadores de Cascais, e a ladear o Arcaz temos duas cenas lindíssimas, como esta cena, esta pesca lindíssima, e do outro lado esta caravela imponente com aquela custódia. Não sei se aqui é um símbolo eucarístico ou não, nunca consegui perceber bem esta cena, mas é absolutamente fantástica como representação. E é em Cascais também que temos a Nossa Senhora de Porto Seguro. O painel principal eu não tenho imagem, tenho apenas aqui a imagem da coroação da Nossa Senhora pela Santíssima Trindade. E temos depois na igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, então sim, painéis absolutamente fantásticos, como na sacristia temos este painel da Nossa Senhora com as navegações à volta, portanto temos ali a data de 1729 no painel do fundo, mas os que estão na Capela Mor serão um pouco anteriores, aí de 1720, e são dois ex-votos absolutamente extraordinários. Aqui é um ex-voto dedicado à Nossa Senhora dos Prazeres, mas portanto sob a invocação dos prazeres, mas é sempre a Nossa Senhora da Boa Viagem, ou, enfim, aqui aparece. Possivelmente aqui temos o farol da Guia, numa imagem anterior ao atual farol que foi reconstruído depois do terremoto. Portanto, eles podem ser muito fantasiados, mas têm quase sempre elementos documentais muito interessantes e muito originais. Estou mesmo a acabar. E o painel do São Telmo, que era precisamente uma das irmandades desta igreja e que aqui temos precisamente o São Telmo a aparecer, o do Corpo Santo a aparecer neste ex-voto. Ora, os mais interessantes, isto agora é mesmo para acabar, encontram-se em Salvador da Bahia, no recolhimento da Boa Viagem. Estamos a ver a fachada, portanto, o frontão lindíssimo, são os azulejos joaninos lindíssimos, com o emblema da Ordem Terceira de São Francisco. E é aqui que se faz também a procissão do Senhor Jesus dos Pescadores, todos os anos, com procissão marítima. E é nesta Capela Mor desta igreja que temos alguns dos ex-votos mais extraordinários. Eu não encontrei os slides que tenho deste conjunto, portanto tive que basear-me em imagens da net, mas são imagens fantásticas. Aqui é para se ver a legenda, que são painéis fabulosos. Vamos ver este para acabar. Reparem, a cena é absolutamente magnífica. A composição é de uma envergadura, de uma movimentação, enfim, de uma liberdade. Aliás, eu creio que isto é do melhor pintor que esteve ativo no segundo quartel do século XVIII, o Nicolau de Freitas. E são peças absolutamente fantásticas. E é muito engraçado, mesmo para rematar, as legendas que temos aqui. Milagre que fez Nossa Senhora da Boa Viagem a Bernardo da Costa, oriundo das ilhas para Lisboa, lhe saíram 4 naus de mouros, nada menos de 4, e, pegando-se com muita fé com a dita santa, sucedeu levantar-se um grande temporal e logo desapareceram no ano de 1726. Portanto, o temporal varreu as naves dos mouros. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção e desculpem
o excesso de debates que eu aqui trouxe. Muito boa tarde. Impõe-se que cumpra o protocolo, mas antes de o fazer, permitam-me responder ao Dr. José Freitas, que que há muitos anos tem a sua companheira açoriana. Eu não sou açoriana, não, os meus avós, os meus pais nasceram em Lisboa, nunca fui casada com açoriano. Mas digo várias vezes que sou açoriana do coração, que é a melhor forma de pertença. Portanto, tenho mesmo de continuar a ter de conviver com estas duas açorianas. Senhora Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal Abreu, Senhor Presidente do Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, Dr. José Freitas, Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente Almirante Roque Martins, da secção de Letras e Ciências desta Academia, Senhora Presidente da Casa dos Açores de Lisboa, Engenheira Delfina Porto, Senhores e Senhoras Académicos, minhas senhoras e meus senhores, e posso dizer a palavra que congrega tudo isto, amigos. E, antes de mais, quero agradecer o convite para aqui estar, obviamente um convite que muito me honra e me deixou muito feliz. Vou então passar e leio, que é para não me perder, porque eu tenho muita tendência a perder-me e, portanto, assim, disciplino-me através do papel. Há cerca de 30 anos, num seminário de estudos pessoanos do mestrado em literatura que levava a cabo, a professora Teresa Rita Lopes apresentou-me o poeta açoriano Armando Cortes Rodrigues e fê-lo através dos poemas com que ele participara na revista Orfeu. O poeta, que a par de Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, é o único que colaborou nos 2 números da revista que conheceram publicação e, embora raramente mencionado, participaria também no número 3, que, como sabemos, não chegou a sair do prelo. O mesmo poeta sobre quem Fernando Pessoa escreveu no seu diário o seguinte: é o Cortes Rodrigues quem de todos melhor e mais de dentro me compreende. Dizer-lhe isto. E sabemos que disse, através das cartas que lhe escreveu, que são de entre todas que se conhecem, aquelas em que a pessoa de Pessoa se revela e, não obstante, são também elas que mais claramente contribuíram para o entendimento deste período tão fecundo da literatura portuguesa. Face a este pequeno apontamento sobre Armando Cortes Rodrigues, ou seja, a importância do poeta açoriano no movimento que gerou a poesia portuguesa do último século e da sua cumplicidade artística e pessoal com Fernando Pessoa, face a este apontamento, poder-se-ia supor que a obra deste poeta, no mínimo a sua poesia, se poderia encontrar nas livrarias de Lisboa. Porém, não encontrei nenhum dos seus livros, como poucos havia do universo açoriano. A razão desta ausência deu-me um livreiro. As edições açorianas não circulam por cá. Esta foi a minha primeira perplexidade pelos caminhos de Cortes Rodrigues. Com efeito, aos 20 e muitos anos, dava-me conta pela primeira vez que, mais forte que o mar que dificulta a aproximação de todos os portugueses, havia uma barreira poliédrica e invisível que os separa. E os livros que não passavam do cais era uma dessas facetas. Ou melhor, era uma dessas barreiras. Pedi então às livrarias nos Açores que me enviassem por correio o que tinham, e a Biblioteca Nacional forneceu-me o resto. À medida que ia lendo Cortes Rodrigues, a sua escrita revelava-me um outro mar português, cuja terra nele inscrita embala uma outra mesma gente portuguesa que sente parte integrante deste todo a que pertencemos, que se chama Portugal e portugueses, é um mar, uma terra e uma gente
com ser e sentir próprios. Contudo, esta outra dimensão do mar, terra e ser português não via considerada e, portanto, refletida em certas leituras que em paralelo ia fazendo do que se escrevera sobre este poeta açoriano. Refiro-me a uma certa crítica que, ignorando o espaço açoriano e a sua circunstância, portanto, sob a lupa continental, analisou a obra de Cortes Rodrigues e de outros, rotulando-a de menor, pese embora o facto de, nos Açores, este poeta ser considerado um dos seus maiores. Eu dou um exemplo, só um. A primeira metade da década de 20 do século passado em Portugal do continente caracterizou-se, segundo palavras de Vitorino Nemésio, por uma modernidade tímida que deixara morrer Orfeu. Aliás, uma década que depois terminaria do modo que nós sabemos, com a instauração de uma ditadura que nos sufocou durante quase 50 anos. Mas, portanto, a década de 20, o século passado, surgiu com esta modernidade tímida, com este frouxo no continente. Portanto, segundo as palavras de Vitorino Nemésio, encontrou, quando veio estudar para a capital, uma modernidade tímida que deixara morrer Orfeu. Porém, em Portugal dos Açores, esses anos são marcados pelo movimento autonómico que se estrutura num fervilhante movimento cultural caracterizado por uma forte dimensão telúrica. Em setembro de 1921, Cortes Rodrigues ruma à terceira por ter sido colocado como professor no Liceu de Angra. Aqui, vive e priva em tertúlia de, entre outras personalidades, com Luís da Silva Ribeiro, que, nas páginas do jornal Correio dos Açores, teorizava a criação do espírito açoriano. O tal espírito, a que uns chamaram consciência açoriana, outros alma açoriana, Cortes Rodrigues expressou em sentimento açoriano e Vitorino Nemésio, 10 anos depois, fixaria na palavra açorianidade. Uma palavra que importa ter presente para se entender em toda a sua extensão a identidade portuguesa, ou seja, o povo que somos. É, pois, imbuído deste espírito que o poeta micaelense leva a cabo a sua ação cultural e desenvolve a sua escrita, e chama para realizar outros intelectuais e artistas, dentre os quais o amigo e irmão Domingos Rebelo, para pintar a sua gente açoriana. E este também, analisado sobre a lupa continental, rotularam de menor quando é um pintor fabuloso. É, pois, nesta senda e obedecendo a um programa cultural que são publicadas obras de autores açorianos ou de temática açórica que teriam de chegar ao Portugal do continente, bem como a outros espaços, nomeadamente as comunidades açorianas do Brasil e da América do Norte. Em 1924, portanto, esta data centenária, é publicado um número significativo de autores açorianos, entre os quais se conta Cortes Rodrigues com o seu livro de poemas Em Louvor da Humildade e O Passo do Milhafre, um livro de contos, o primeiro livro de um jovem, então, estudante em Coimbra, que se chamava e chama Vitorino Nemésio. Com o mesmo propósito, na primavera de 1924, visita aos Açores, a convite de José Bruno Carreiro, um grupo de intelectuais que ficou conhecido pela visita dos continentais. Deste grupo faziam parte Trindade Coelho, Joaquim Manso, de entre outros, bem como José Leite Vasconcelos, que registra num diário as impressões desta visita que resultariam no livro O Mês de Sonho. Em junho, chega Raul Brandão. E do que viu, ou melhor, do que sentiu, nas ilhas que visitou, escreveu o livro As Ilhas Desconhecidas. Eis, em síntese, a dinâmica cultural açoriana de há 100 anos, porém, como referi, a crítica continental, por desconhecimento, não a considerou na sua análise, rotulando ora de tradicionalista, ora de regionalista, a arte que neste tempo se criou nos Açores, considerando estes conceitos no que eles comportam de tacanho e retrógrado. Uma crítica que se repetiu,
sobretudo em relação a Cortes Rodrigues, e que se instituiu. É sobre este desconhecimento de quem somos que, numa carta a Eduíno de Jesus, outro grande da nossa literatura, felizmente entre nós, e que não vejo nas livrarias de Lisboa, dizia eu, numa carta a Eduíno de Jesus, datada de 1956, Cortes Rodrigues desabafa deste modo: esta gente que teima em querer julgar um ilhéu português do Atlântico é um homem como o do continente pátrio. Sabem lá que é preciso ser açoriano para se entender o que nos cerca e o que nós mesmos somos. Com efeito, é preciso sentir o pulsar da terra e do mar açorianos para entender quem deles nasce, os que ficam e se enraizam na terra de lava, rodeada de mar e horizonte, e os que partam, levando-a no seu sentir. O lugar que habitamos habita-nos, determinando quem somos, razão pela qual ser português é ser mar. E segundo Manuel Alegre, não há palavra com tanto mar como a palavra Açores. E não se suponha que estas palavras são puro lirismo, não. As nossas representações e, consequentemente, a relação que estabelecemos com o mundo têm sido feitas ao longo da nossa existência fundamentalmente através do elemento marítimo. O mar é a nossa raiz e o nosso berço. Com ele nos temos construído e através dele nos reconhecemos. A propósito, importa que abram parênteses. A nossa atual miséria, e não me refiro à economia, falo de uma muito maior, a nossa miséria moral, que tem determinado a miséria ecológica, advém sobretudo de termos ignorado e desprezado o nosso elemento primordial, bem como os restantes que integram a nossa oikos. Deixámos de ouvir a voz do mar, deixámos de receber os seus ensinamentos e esquecemos os ensinamentos que os nossos ancestrais receberam dele e que nos legaram. É sobre isto que nos fala Viriato Soromanho Marques, que passo a citar. A condição humana encontra sempre na natureza e nas paisagens que são o seu desdobramento e a sua discursividade próprias um caminho para dentro de si mesma, na senda célebre do duplo movimento da naturalização do homem e da humanização da natureza. Fim de citação. Este diálogo identitário entre o humano e o seu lugar de que nos fala Soromanho Marques e que nos ajuda a entender a razão pela qual o mar está inscrito no ADN português, vai ao encontro do que Vitorino Nemésio constatara sobre a identidade açoriana e em 1932 expressou deste modo: a geografia para nós vale outro tanto como a história. Como sereias, temos uma dupla natureza. Somos de carne e pedra. Os nossos ossos mergulham no mar. O mar do continente é delimitado pela terra, mas o mar dos Açores, essa planície inquieta, como lhe chamou Armando Cortes Rodrigues, tem a terra inscrita em si. Sofia de Melbreiner, cuja poesia profundamente nos revela o mistério do mar, indicando o caminho que o ser humano procura na busca da sua essencialidade perdida, Sofia de Melbreiner percebeu esta outra dimensão do mar português, de que vimos falando quando ela pisou o chão açoriano. Vemo-lo refletido no poema Açores. Há um imenso orgulho na palavra Açores, e em redor das ilhas o mar é maior. Como num convés, respiro amplidão. No ar brilha a luz da navegação. Mas este convés é de terra escura. É de lés a lés prado agricultura. Por isso, há nos homens aprumo de proa e não sei que sonho em cada pessoa. É convés lavrado
em plena amplidão. É o mar que traz as ilhas nas mãos. Sofia encontrou na terra açoriana o que nela há de mar. A terra é convés onde se respira a amplidão do mar. Um convés feito de terra escura, uma terra lavrada por pescadores. António Gedeão, para representar o ser português, diz no poema: não se nasce impunemente nas praias de Portugal. Segundo Nemésio, os portugueses açorianos nascem mais que junto ao mar. Nascem no próprio seio e infinitude do mar, como as medusas e os peixes. Este outro mar português encerra uma outra gesta portuguesa, cujo herói, tal como na nossa epopeia os Lusíadas, é o povo português, ou seja, os baleeiros ilhéus. Homens anónimos, tal como os marinheiros de 600 e de 500, estes homens anónimos que, para mitigarem a fome dos seus, de arpão em riste, em pequenos botes, enfrentaram corpo a corpo o gigante oceânico, como nunca noutro lugar do mundo se fizera. Uma gesta que teve em Dias de Melo um açoriano do Pico, cujo centenário passará no próximo ano, um dos seus mais profícuos cantores, e em João Afonso, um açoriano da Terceira, cujo centenário passou ano passado, um dos seus mais laboriosos historiadores. Tenho para mim que esta outra gesta portuguesa, a gesta destes homens anónimos baleeiros, já foi escrita por Dias de Melo. Outros também a fizeram, mas o conjunto da obra de Dias de Melo, portanto, deixa esse legado na sua plenitude para que os nossos vindores, talvez nós ainda não consigamos fazer isso, e é pena que pelo menos temos a obrigação de o começar por fazer, mas que, através da obra de Dias de Melo, esta outra gesta portuguesa se firme e seja erguida. A baleia é um dos maiores seres da criação de entre os milhões que habitam esta nossa casa comum a que chamamos terra. Nas culturas da África, da Lapónia e da Polinésia, a baleia faz parte do mito iniciático da criação do mundo. Não será alheio a esta mitologia o facto de Padre António Vieira mencionar no seu sermão de Santo António aos Peixes, que passo a citar: Moisés, cronista da criação, calando os nomes de todos os animais, só nomeou a baleia pelo seu. Creavit Deus set grandia. Criou Deus as grandes baleias. Fim de citação. Também no texto bíblico, o profeta Jonas é chamado por Deus para levar a sua palavra até à cidade de Nínive. Jonas desobedece e embarca rumo a outra cidade. Portanto, esta representação de Jonas e a baleia também aparece muito na astrologia portuguesa. Na viagem, surge uma tempestade e ele cai ao mar. De imediato, as águas acalmam-se, mas Jonas é engolido por uma baleia que o retém dentro de si durante 3 dias e 3 noites, no final das quais o liberta numa praia para que fosse cumprir a palavra de Deus. É, pois, no silêncio das profundezas do oceano e dentro deste, no ventre do seu maior ser, que Jonas se redime do seu pecado e vai cumprir o que Deus lhe determinara. No nosso imaginário, essa dimensão que nos eleva da condição de simples mortais, a representação da baleia surge como símbolo de purificação e, portanto, de regeneração para uma nova vida. Quem não conhece a história do pequeno Pinóquio, o boneco de madeira que, envolto em mentiras sobre a sua identidade, foge de casa errante pelo mundo até ser engolido por uma baleia de dentro da qual Gipeto, o seu construtor e amigo, vai libertar. A passagem de Pinóquio e Gipeto pelo ventre da baleia transforma o boneco num menino de verdade e o carpinteiro em seu pai, dando assim início a uma família por que ambos ansiavam, mas que a condição de Pinóquio por ser de madeira, ou seja, por não ser um ser, não permitia realizar.
Como vemos, por este pequeno apontamento, as narrativas vindas do fundo do tempo representam, pela palavra, o que de mais significante e profundo existe na nossa humanidade. No entanto, ao longo da nossa civilização, tantas vezes barbárie, fomos-nos afastando desta essencialidade, divididos por fronteiras, raças, credos, hierarquias e valias, ignorando, como atrás referi, ensinamentos da natureza e nela o seu elemento primordial. Este afastamento é, por absurdo que pareça, tanto maior quanto o nível de progresso científico e tecnológico que conhecemos. A história da baleação portuguesa, que foi soprada pelos ventos da Biscaia, é anterior à fundação da nacionalidade, prosseguindo com a passagem do condado a reino. Nos séculos XIII e XIV, sabemos que a baleação se estende até ao sul, conforme atestam os forais de povoações algarvias concedidos por Dom Afonso III e Dom Dinis e que reservam para si as baleações aí existentes. Com as viagens marítimas a partir do século XV para sul e a pesca do bacalhau para norte, a caça à baleia declinou no continente, segundo estudos realizados, mas não nos Açores, onde remonta pelo menos ao século XVI, conforme lemos de Gaspar Frutuoso, no livro 4 das Saudades da Terra, relativo a São Miguel. Ouçamos Frutuoso. Saem à costa desta ilha algumas vezes baleias, mais da banda do norte que do sul, principalmente na costa do lugar de Rabo de Peixe, onde se acham muitas favas do mar que dizem ser-lhe agradável ou natural manjar. E posto que muitas saíssem, somente se aproveitou o azeite delas sem nunca se achar ambres, portanto, o âmbar. Gaspar Frutuoso continua a narrativa sobre um outro grande animal marinho, afirmando todos que baleia não era, mas no qual, e passo a citar novamente Frutuoso, no primeiro dia andaram 100 homens cortando nele com machados, no segundo 150, e todos cortavam juntamente, uns de uma banda, outros da outra e outros em cima, sem um estorvar a outro. O primeiro que meteu machado nele foi um Afonso Pires, morador na Maia, o qual o arrombou pelo arcabouço e depois pela ilharga, e deitou pela ilharga tanto azeite claro que pudera encher 2 ou 3 pipas. De acordo com os estudos levados a cabo por João Afonso, Marquês de Pombal terá prestado, portanto, João Afonso que eu li, outros poderão tê-lo realizado, eu li de João Afonso, Marquês de Pombal terá prestado atenção à atividade baleeira com vista a desenvolvê-la, não só nos Açores, mas também em outros mares do Império. Mas foram os navios baleeiros americanos que no final do século XVIII iriam propiciar a saga baleeira açoriana que viria a terminar na década de 80 do século XX. Com efeito, a bordo destes navios que paravam no Faial para se reabastecerem, vai embarcando, recrutados ou clandestinos, ilhéus que passam a integrar as campanhas que se estendiam pelos 7 mares e que, por isso, poderiam durar 3 ou 4 anos. No final da viagem, chegados aos cais da costa leste americana e tendo recebido o seu quinhão uns e outros nada, os clandestinos, estes açorianos metiam-se terra adentro. Muitos destes homens nunca voltaram, perdidos pelo mundo ou pela febre do sonho americano. Outros voltaram como partiram, outros ainda regressaram com o bastante para fundar a sua armação baleeira. Terá sido Frederick Joseph o primeiro capitão natural do Faial. E é de todos estes, dos que partiram, dos que voltaram e dos que ficaram, que Dias de Melo inscreveu na sua obra, edificando pela palavra esta outra gesta portuguesa, da qual é parte integrante, como nos revela no seu poema. Meus amigos baleeiros, ouvi este meu cantar. Eu também sou baleeiro, também sou homem do mar. Vive dentro da minha alma toda a alma do oceano. Não fosse eu homem do pico, não fosse eu açoriano. A obra de Dias de Melo expressa e interpreta na prosa e no verso, e passo a citá-lo novamente, a vida vivida pelos homens com os seus anseios, sonhos, convicções, coerências, contradições,
esperanças, decepções, lutas, derrotas, vitórias, grandezas, misérias, a tudo dar sentido, apontar mesmo metas a atingir no caminho a percorrer. Ou seja, no dizer das palavras de Luís Fagundes Duarte, de uma gente rija que jamais se deixou embrandecer por séculos de fome, secas, ciclones, fogo de vulcões, terremotos, sobrevividos numa ilha de pedras negras de onde sempre se quis sair e a que sempre se quis regressar, numa relação de vida e morte, de presença e de ausência, de amor e de ódio, de prosperidade e de falência, de sonho e de pesadelo com o mar. Fim de citação. Encontramos esta outra gesta portuguesa representada em narrativas de viagem, em diários, na crónica, no romance, no conto, em livros de memórias, bem como na poesia. Não só na literatura portuguesa, mas também na literatura estrangeira. Refira-se a título de exemplo os registros de Alberto I, príncipe do Mónaco, exímio estudioso da vida marinha e que dedicou particular atenção ao mar dos Açores. Num dos seus textos, em que faz um relato da caça à baleia, levada a cabo por homens do Pico, e é um relato extraordinário, obviamente não dá para aqui ler, não temos tempo para isso, mas é de facto, o relato que ele faz é magnífico. Eu por acaso tenho aqui, não vai dar tempo para ler, mas eu guardei-o. Mas então dizia eu que num dos seus textos, e esse relato depois teve outras consequências, porque, mas não vou perder. Dizia eu, num dos seus textos, datados de julho de 1895, depois de relatar o que presenciara da luta entre o grande cetáceo e o baleeiro açoriano, diz, a dado passo: sentia pena deste gigante do mar, que durante séculos, talvez, tinha levado o seu corpo para tantos horizontes, para os mais profundos abismos, sem nunca recear qualquer perigo, que tinha folgado entre as encapeladas ondas de 1000 tempestades e que vinha sucumbir na lança de um pigmeu. Moby Dick, de Herman Melville, um romance clássico da literatura americana, publicado em 1851, que, segundo Vamberto Freitas, não é sobre baleias, e é uma leitura muito pertinente. Portanto, diz Vamberto Freitas, não é sobre baleias ou um cachalote branco atrás do qual vai o louco capitão Aba, mas a natureza do próprio poder americano, da vaidade americana e da ideia de que o homem pode dominar tudo, incluindo a natureza, acabando por se afundar. Fim de citação, palavras de Vamberto Freitas. Em Moby Dick, damos conta, a dado passo da narrativa que integra a tripulação do baleeiro Pegward, um marinheiro açoriano recrutado na Ilha do Corvo. Não será por acaso que Melville atribuiu a este açoriano a função de arpoador e afirma a dado passo, não se sabe bem porquê, mas a verdade é que os ilhéus são os melhores caçadores de baleias. James Merrill, que recebeu por 2 vezes o prémio Pulitzer e é considerado um dos maiores poetas americanos da segunda metade do século XX, reflete no seu longo poema Summer People a comunidade de baleeiros açorianos de Stonington, cujas vidas de árduo trabalho são representadas por contraste com os veraneantes que nesta vila passavam férias. O livro Mar de Baleias e de Baleeiros, cujo título tomei de empréstimo para esta comunicação, é o resultado de mais de 4 décadas de trabalho que João Afonso levou a cabo. Um trabalho que passou pela recolha e estudo de documentos e objetos deste universo, portanto, mapas, locais da presença baleeira açoriana no mundo, utensílios, artefactos, bem como livros de registros das frotas baleeiras inglesas e americanas, onde, por exemplo, o baleeiro açoriano João passa a John ou a Joas, o Pedro a Peter, o Oliveira a Oliva ou Oliver, o Silver a Silver, o Mendonça a Mundon ou Mendelssohn, entre muitos outros nomes corrompidos. João Afonso deu igualmente atenção à arte que a atividade baleeira originou, a Scream Show,
ou seja, a arte de esculpir o osso e o dente da baleia que os baleeiros realizavam durante as viagens ou em terra, enquanto esperavam por lançar o arpão ao grande cetáceo. O trabalho de que resultou Mar de Baleias e Baleeiros implicou pesquisas em bibliotecas e arquivos nacionais e internacionais, como nos Estados Unidos, Noruega, Inglaterra ou França, bem como a procura de quem pudesse dar notícia ou outro qualquer contributo sobre este imenso universo que tivesse os Açores e a gente baleeira dentro. Ao longo desta cruzada, João... Então eu vou avançar. Pronto, vou avançar. Portanto, portanto, travou conhecimento com inúmeras personalidades, foi dando conhecimento disso aos amigos, vê-se na correspondência, nomeadamente com Vitorino Mésio, portanto, esses estudos que ele levou a cabo, nomeadamente sobre a baleação, não só a baleação açoriana, mas também madeirense e tal. Bom, então eu vou terminar. As investigações que sobre o universo baleeiro João Afonso levou a cabo abriram caminho para outras realizações culturais, como foi a criação do Museu dos Baleeiros nas Lajes do Pico, único em Portugal com as características que o definem e por natureza o mais identitário dos Açores. Portanto, também João Afonso contribuiu para que este museu fosse edificado e Deus quis, o homem sonhou e em 1997 o museu nasceu para preservar a memória deste outro mar português, o mar de baleias e de baleeiros. Muito obrigada pela vossa atenção.